Eu queria lembrar que esse evento é um projeto que foi financiado pelo FAC-RS Digital, com a Fevale, e essa é a terceira edição, né? A gente já fez uma edição com o Giordano convidando o Henrico Garziera e com o Léo convidando a Thaís. Então, a gente vai fazer agora a terceira edição da Deriva, mas a gente já teve também uma edição lá no Desencontro de Fotografia, que foi um evento que a Planta promoveu. Todos os eventos vão estar disponibilizados no site da Planta. E lembrando que durante a caminhada a gente vai produzir imagens e a gente queria pedir para vocês postarem elas, se alguém for postar no Instagram, com a hashtag Deriva Virtual, que foi a hashtag que a gente começou a agregar aí, então, as fotos produzidas pelos participantes em cada evento da Deriva. Sem mais delongas, então, eu vou passando a palavra para o Cris para introduzir a Lena, e nossa convidada da Deriva de hoje, com muita alegria de receber ela aqui. Bueno, a hashtag está ali no chat, tá, gente? Para quem quiser copiar, depois a gente esquece. Bom, eu conheço profundamente Eldorado do Sul através da Ana Flávia e da Maria Helena, desse lado, através desse livro que chama A Estrada que Não Sabe de Nada. E aí agora, recentemente, acho que foi quarta-feira, né, Helena, que a gente foi através do Street View do Google para lá de novo. Esse é um livro que conta histórias muito pessoais delas ali, né, vividas e tal. Então, a gente achou interessante trazer essas histórias para a gente caminhar pela cidade através da Lena e junto com a Ana Flávia. E eu também, sem mais delongas, já passo para a Lena conduzir a gente nessa caminhada. Tu quer que eu vá colocando os links ali, compartilhando os links no chat? Eu boto os links no chat. Então, funciona assim, a gente joga os links no chat, ao mesmo tempo eu vou compartilhar a tela aqui. Então, quem quiser pode clicar no link que está no chat para caminhar por onde a gente vai estar andando junto com a Lena. E aí pode fazer print das telas, ou eu gosto de usar o celular e fotografar a própria tela. Cada um faz como quiser, então, né? E é isso, né? Acho que o Cris fala... só para complementar, que é bem isso, tem duas formas de participar, que é ou clicando direto nos links do chat e entrando no mapa e cada um faz seu trajeto, seleciona isso, ou se quiser ficar olhando aqui e fotografar essa tela também pode funcionar, cada um decide aí, vamos junto, é isso aí. É isso, então. Lena, quer que eu jogue o primeiro link? Vou só falar um pouquinho, aí já te peço o primeiro link, então. Bom, eu fiquei bem surpresa, assim, quando o Cris propôs essa caminhada por Eldorado, comentei isso com a Ana Flávia, a minha parceira querida, né, que dividiu essa experiência já há tanto tempo, mas a gente não tem essa sensação na nossa parceria de ser tanto tempo, porque a gente sempre permaneceu ligadas e muito próximas, né, a Ana e eu. Mas a experiência em si de Eldorado, ela já tem muitos anos, né, de estada lá nesse lugar. E eu acho que ela foi bem decisiva, assim, para transformações, né, que decorreram daquilo lá, né, de ter vivido daquela forma durante 6 anos, né, uma experiência de desconstrução, até a gente sempre se refere a ela, uma das palavras assim que nas nossas conversas a gente usa, né, Ana, mais de desconstruir do que construir, mais de destrabalhar do que trabalhar, né? E eu digo, fiquei surpresa com o convite do Cris, porque justamente pelo tempo que tem, né, essa experiência, e quando nós a vivemos, nós fizemos inúmeras falas, assim, muitas, eu nem sei, não teria conta, assim, de quantas a gente fez juntas e separadamente nas nossas trajetórias também, atendendo, né, convites ou propondo coisas. Fizemos até uma versão
cantante, né? Não era cantante, mas era sob formato de recital, em que a gente fazia leitura das histórias, e o Fernando, né, o meu marido, tocava na viola, e a gente viajou por outros lugares, inclusive fora do Rio Grande do Sul, fazendo isso. Então, foi um livro que logo se esgotou, ainda se consegue pela editora Confraria do Vento, que tem um pouquinho, né? Foi um projeto, o livro foi contemplado pelo FAC, não o que a gente vai conversar agora. A experiência, ela não tinha nome, ela não tinha forma, não tinha um projeto de deságue, né, em nenhum produto, assim. A gente realmente, eu acho, assim, e a Ana pode me ajudar nisso também, ela não tinha, eu acho que o que caracteriza, o que dá a alegria dessa experiência, é ela não ter destino, e ela não ter nome, ela não ter direção mesmo, né? Embora nós fôssemos duas artistas, nós estávamos ali como artistas porque a gente é artista, mas o mesmo peso que tinha a gente ser artista, tinha também a gente ser porto-alegrense, a gente ser mulher, a gente ser casada, a Ana, no caso, ser mãe, né? A gente não sabia verdadeiramente se o que resultaria dali resultaria como algo que a gente pudesse chamar de arte. E isso era um objetivo, isso não era só ai, não sei, deixa assim, era um objetivo, né, Ana? É melhor, por enquanto é tempo, vamos desmontar, né? Vamos aproveitar o tempo, a saúde, né? O que a gente tem de força física para desconstruir, para desmontar, para destrabalhar antes que seja tarde. Senão nós só vamos construir, trabalhar e montar, né? Então a gente não falava nesses termos, mas isso para mim resume o que a parceria maravilhosa assim com essa minha amiga, não só de arte, mas de alma, que é o mais importante, né? Proporcionou. Né? Então, acho que agora a gente pode ter o primeiro link. Aninha, daí tu a qualquer momento, assim, se tu quiser, tu tá free, né? Não tem um compromisso, eu sei que a Ana tem um compromisso dela, né? Mas se tu te sentir motivada ou tiver alguma coisa para nos contar, assim, para falar, faz tanto tempo. Eu não li o livro, só faltava a gente ter que ler o próprio livro para contar. Não, aí já é demais, não, né? Eu lembro de muita coisa, gente. Eu queria dizer que quando a Helena falou que vinha fazer essa caminhada virtual com vocês, eu fiquei super curiosa, né, de reencontrar Eldorado desse jeito inusitado que eu jamais teria pensado em fazer. Então, a primeira coisa que eu disse, Helena, será que eu posso ir de penetra nesse encontro? Imagina. Porque eu fiquei muito curiosa, primeiro com a forma. Meu som falhou. Com a forma que vocês propuseram, eu não conhecia esse projeto, né, dessas derivas virtuais. E, ao mesmo tempo, também porque esses anos de desaprendizagem, eu acho, de desmontagem, né, subjetiva, cognitiva, foram tão fundamentais na caminhada da vida, né? Para mim, não tem nem a ver com campo da arte. O que a gente viveu ali é fundador de um alargamento existencial, um entendimento de Brasil também, que se deu, né, na carne, nos ossos, que eu fiquei curiosa, assim, para a gente rever juntas. Faz muito tempo mesmo que a gente não faz isso, né, Helena? De repassar essas histórias e rever esse lugar que nos deu tanto, né? Então, eu vou ficar... Gente, eu tenho um compromisso às 20 horas, então eu vou sair bem à francesa, e já agradeço de antemão, assim, pela oportunidade de eu, então, estar aqui com vocês hoje e fazer um pouco esse passeio, que também vai ser novo, né? Então, talvez seja muito mais ouvinte aqui, e vou ficar com os efeitos, depois eu mando para vocês pela Lena, assim, se vier alguma reverberação, tá? Vou desligar aqui o som. E eu acho que, basicamente, todo mundo com possibilidade de desmutar, né, Vicente? Sim, Então, pode abrir o microfone a qualquer momento.
Isso aí, tá? Eu vou jogar o primeiro link ali, Helena. Certo. Então tá. E vou compartilhar aqui pra gente. Ai, que bom. Né? Aí a gente está vendo aquela plaquinha conhecida, né? Como o Léo disse, quase no posto de gasolina, né? A saída de Porto Alegre, já anunciando Eldorado do Sul, Guaíba, né? E depois Adelante, né? Rumo à fronteira. O Cris me mostrou essa maravilha, que é a possibilidade de nós vermos a mesma imagem em 2011, que foi o ano em que a gente foi encerrando as atividades lá em Eldorado. Na verdade, a gente saiu de lá em 2012, nós entramos em 2006. Né? A gente foi para Eldorado por sugestão justamente da Lia Mena Barreto, contando para ela que a gente estava fazendo umas caminhadas por Porto Alegre em busca de nos encostarmos em algum lugar que não tivesse na nossa rotina, né, e nos nossos trajetos. Pode virar um pouquinho como quem olha para a direita, Cris, por favor? Isso aí, tá ótimo, tá ótimo. Uma coisa que nos chamou a atenção, depois que a Lia disse, vão lá para perto de mim, vão para Eldorado do Sul, e ela mora no Guaíba Country Club, né? A gente pensou, bom, por que não, né? A gente já estava num espírito, a Ana e eu, isso foi se consolidando ao longo da nossa parceria, de não recusar nenhuma proposta saudável, né? A gente só não podia correr riscos, não fazer mal para ninguém, claro, e muito menos para nós também, né? Muito menos não, mas igualmente não fazer mal para nós mesmas, né? Então, em nome de qualquer alegria conhecida ou desconhecida, a gente aceitaria qualquer sugestão, proposta, e a gente manteve esse pacto durante os 6 anos que nós estivemos em Eldorado, tanto que eu brevemente vou contar como é que a gente entrou aqui, olhando para essa cidade. Eu pedi para o Cris mostrar essa área verde, né? Ao fundo está Eldorado, e a gente achava que isso aqui era um campo, né? E a gente pensava como é que essa cidade se comporta tão bem não invadindo esse campo. Porque isso não é um campo, isso é um banhado que faz parte do complexo do Parque Delta do Jacuí, que os governos neoliberais estão tentando a todo custo desmontar, né, e fazendo concessões para iniciativas imobiliárias. Sofreu uma grande agressão nos governos do Rigoto, depois no governo do Sartori continuou, agora com aquele projeto da mina, né? Então está sempre sob ameaça. Então isso aí é um banhado, não é um campo. Então a nossa ignorância já começou por aí. Por isso é a estrada que não sabe de nada, porque a gente passou tantas vezes por essa estrada. Agora a gente pode dar um giro, olhar para o outro lado da estrada, no sentido de Porto Alegre. Isso, pode girar um pouquinho mais, por favor. Vamos fazer o seguinte, vamos apontar para a placa de novo, placa de Eldorado do Sul, desculpa, aquela que a gente estava olhando. Tem que girar tudo, né? E aí a gente vai mais para frente, vamos avançar na estrada. Por favor, Cris. Cris está dirigindo para nós, né? É o Uber. Pode ir avançando, enquanto eu vou falando, né? A gente está indo para a entrada de Eldorado. Eu estou andando na estrada. Isso, andando na estrada, exatamente. Aquela que não sabe, né? E a gente manteve essa disposição de esquecer o que a gente sabia e aceitar o que outros soubessem ou desejassem através desse pacto de aceitar propostas, né? A primeira foi a da Lia, vamos para Eldorado, tá, podia ter sido para outro lugar. Para a esquerda, agora a gente dá uma espiadinha para o lado do nosso rio, vamos ver o que a gente já enxerga. Isso. Né? A gente vai ver discretamente. Aí, tá ótimo, Cris, só dá uma paradinha. Vocês estão vendo aquele brilho ali do rio, né? Isso é um outro impacto muito grande, assim, porque assim como aquele campo não é um campo, é um banhado, essa pequena entrada do Guaíba não é uma pequena entrada, ela é gigantesca. Então, nas nossas disposições ao longo de 6 anos de aceitar o que aparecesse, nós paramos dentro de um bote de borracha nesse lugar aí.
E nesse bote, que tinha motor, claro, e tinha um barqueirinho, que era um cara da Secretaria do Meio Ambiente, nós atravessamos, fomos daí até Porto Alegre e voltamos. Foi uma das experiências mais desconcertantes ver o tamanho e o cheiro da água do Guaíba, tendo um barquinho tão mínimo, que era um bote de borracha, tem ondas altas, é uma grande água Guaíba, uma água com cheiro bom de água, um cheiro maravilhoso e forte de água. Navegar pelos canais das ilhas também nesse barquinho de borracha foi um negócio fantástico. Então, essa estrada, ela realmente, coitadinha, ela é muito ignorante, porque isso aí é um oceano que a gente não tem ideia. E uma coisa muito interessante também foi ver lá de dentro a passagem dos carros, né, ignorantes nessa estrada. Ver do outro lado, a gente, ali onde vocês estão olhando, é exatamente onde a gente parou, esse brilho aí, por essa parte foi onde a gente parou de bote, aquela parte mais próxima da faixa, e ficou vendo, né, os carros um atrás do outro, sem ter ideia do gigante que é o Guaíba, que está aí. Quando tu está lá dentro, é uma coisa... Mas lá dentro de bote, não é a mesma coisa que está no Cisne Branco, né? Num botezinho, é impressionante. Agora Lena, vamos... Oi. Não, só dizer que eu te ouvindo aqui falar e só olhando para essa cena e lembrando desse bote, né, que chacoalhou avançar, a gente durante horas no Rio. Foi dali que foi colhido o título do livro, né? Porque acho que a gente olhou para essa estrada tão pequenininha e esses carros ficam tão pequenininhos de dentro daquela água enorme, que a gente só olhou, já fazia meses que a gente ia toda semana para Eldorado, passava pela estrada e tudo, né? A gente olhou e disse, mas essa estrada não sabe de nada, né? Mesmo essa estrada não sabe de nada. E essa sensação de não saber nada durante todo esses anos, né? Eu acho que ela nunca deixou de estar com a gente, assim. Talvez seja o mais fresco e vivo, né, desse tempo. Um encontro com tudo que a gente realmente não sabe. Exatamente. Pode pular para o segundo link, Cris, que aí a gente avança um pouco mais no caminho para a entrada de Eldorado, que é logo ali à direita, onde está aquele cadinho branco lá. Mas podemos passar para o segundo link, que aí a gente vai entrar, a Ana e eu fizemos essa incursão primeira, né? Tentando, então, vamos conhecer esse lugar vizinho. Como quem vai para um lugar muito... familiar, né? E aí a gente teve muitas surpresas assim entrando lá, porque é uma paisagem humana e urbana muito interessante, muito diferente assim. Agora a gente pode olhar, tu vai compartilhar, né? Tá, desculpa. Vamos mais um link. Aí dá para ver melhor a grande água. Pode pular para o outro link, pode pular. Quem sabe eu vou caminhando até lá. Acho que não, porque é um salto bem distante. grande. Então, peraí, eu vou jogar o segundo link. Não, pode ir com calma. Enquanto isso eu vou falando, tem várias imagens e depois a gente caminha um pouquinho a partir dessas imagens. Isso que vocês estão vendo aí é aquela entradinha, então, para Eldorado. E a gente começou a percorrer Eldorado e chamou atenção, assim, que eram ruas assim muito largas, né, Ana? Tinha o cordão das calçadas muito pintadinho, era tudo muito urbanizado, mas não tinha carro, não tinha movimento, só tinha estrutura viária, mas não tinha movimento, não tinha trânsito, né? E a gente ficou intrigada, por que essa cidade tão bem planejada, né? Bom, pode ir avançando por aí, a gente vai... Ou ir pulando de link em link, daí a gente vai caindo aí mais para o centro. Também, Cris. Essa entradinha... E essas imagens, assim, né? Tudo é asfaltadinho, tudo é bonitinho, tudo é bem cuidadinho, tem indústrias, né? Mas cadê as pessoas, né? Cadê o movimento, né? Então era muito deserto. Claro que a gente sabe que as cidades próximas de Porto Alegre, elas são cidades, às vezes, com essa função de dormitório, né? Infelizmente, assim, a população é dependente da grande cidade. Antes não fosse, né? Porque é uma cidade que tem... essa aí tu pode... Isso, pode ir reto agora.
Pode ir Essa é descendo. Getúlio Vargas, né? Isso, pode ir descendo, exatamente. Achei a avenida principal. É a de entrada. Pode ir descendo. Aí a gente já está em casa, né? E ela está cheia de comércio grande também, eu estava vendo, não parece ter mudado tanto, mas já tem umas coisas aí, uns blindex a mais, né? Isso é o centro de Eldorado, assim, né? Bem a entrada, assim, da cidade, né? E, bom, a gente foi percorrendo e foi percebendo também que tinha um limite, realmente, como a cidade ela é muito geométrica e ela termina numa fronteira de campo. E é recortado, é absurdo, assim, porque se pode estar com um pé na cidade e literalmente um pé no campo. E a gente não entendia por que aquele campo tão convidativo, plano, né? Por que a cidade não invadia aquele campo, né? Aí a gente descobriu mais tarde que aquilo não era um campo, que aquilo era um banhado. E aí vinham as histórias de jacarés que comiam as pessoas, que se iludiam com aquela firmeza, né, do campo e caíam ali, eram devoradas, e vaca era devorada. Claro, tinha muitas histórias. Isso aqui é interessante. Só Ela parar um passa do pouquinho aí. asfalto para a terra de chão, né? Isso aqui, só um pouquinho, dá uma paradinha aí. Esses limiares aqui da Avenida Getúlio Vargas, eles basicamente são responsáveis pela fundação e emancipação de Eldorado, porque os políticos de Guaíba se juntaram e começaram a chamar pobres de vilas irregulares de Porto Alegre, da região metropolitana, para ocupar uma área muito próxima dos banhados em Eldorado, no início dos anos 90, e assim aumentar a população e poder pedir a emancipação. Só que isso criou um problema, entrou o tráfico de drogas ali, que não tinha, né? Porque essa população de Eldorado é uma população que vem da roça e que se sedentarizou ali, nesse lugar longe do centro de Guaíba, para poder ficar próximo do campo de mercado de trabalho em Porto Alegre. Então, é um povo que vem muito da campanha, eles têm a tradição de montaria, né? Aqui, ó, vocês estão vendo? Isso aqui é uma vila. Essa vila foi a vila que permitiu que Eldorado se emancipasse por essa importação de pobres, né? Fica na beira do campo, esse campo é um banhado, ele alaga. Depois que emanciparam Eldorado, ficaram tentando a qualquer custo tirar a vila, claro. Agora os pobres já cumpriram a sua função, eliminem-se os pobres, né? Mas estão lá os pobres até hoje, né? Eu vou seguir mais por aqui, Lena. Isso? Agora vem aquele linkzinho que fala limite da cidade do campo, tem um que tem esse nome ali que eu te mandei. Fim da cidade, começo do campo, né? Isso, esse aí, por favor. Né? Para mostrar para vocês uma das imagens que nos encantou, né, em Eldorado, quando a Ana e eu percorrendo uma avenida dessas largas, que só tinha os vira-latas que a Ana adorava fotografar, né? A gente deu no campo e aí começou a ouvir essas histórias de jacaré que comiam gente, não sei o quê, e ficamos fascinadas, né, com essa cidade que desistia na margem do campo e desistia numa reta, né, numa configuração reta, parecia que ela entrava aí, ó, né? Aqui está a avenida larga, toda bonita, toda pintada, o cordão da calçada pintadinho, né? Era exatamente assim, o período que a gente estava lá, a moça ali com o chimarrão em cima do carro. Né? E aí, olhando lá para o campo, Cris, agora, para nossa mais para a direita, assim, que é para onde está apontando esse canteiro, vocês vão ver que começa aí, né? Então, terminou a cidade. Aí terminou, acabou, não tem uma casa que avance. E nós ficamos tão fascinadas por esse final que a gente quase alugou, né, Ana, uma casinha por aí. Aí a gente decidiu, nesse tempo, a gente já vinha, na verdade, motivada a ter um aluguel de uma pecinha em algum lugar que fosse fora da nossa rotina e nos instalar e só ver o que acontecia.
não ser propositiva, não pensar em arte, não pensar em... A gente estava farta de arte, como normalmente a gente costuma estar. É um traço que nós temos em comum, assim, né? Do mundo da arte, do meio da arte, dos papos de arte, do vocabulário de arte, de exposição de arte, de artista de tudo, da gente mesma. Aí a gente não tinha intenção nenhuma de intoxicar essa paisagem com essa coisa arada de arte. E aí a gente pensou, não, nós vamos nos desintoxicar, né, alugando uma pecinha num lugar saudável, que esteja à margem da nossa rotina, mas que seja também aqui dentro da nossa cultura, do estado próximo, que a gente possa estar. Aí nós olhamos em uma dessas casas, é um pouco mais para dentro, mas não era muito convidativa, era muito quente. E a pessoa era muito querida, assim, as pessoas eram muito receptivas. Ninguém nos pedia documento, ninguém queria saber por que a gente queria uma casa se a gente não ia se mudar. Parecia um lugar perfeito, assim, para simplesmente estar e não propor nada e caminhar, né? Aí esse aí era o ponto do jacaré mortal, né? O que essa placa faz aí? Eu não sei. Agora a gente pode pular lá para aquela que fala esquina com a rua Emancipação com Lajeado. Eu vou colocar o link ali. Tá, e eu só preciso... vocês veem o meu documento Word aí, é isso? Não. Vocês estão vendo? Até porque cada um deve estar numa tela, né? Eu só vejo de vez em quando a tela aqui, é que eu tô com duas, então... Tá ali no chat, eu vou colocando com os nomes também pra gente saber qual link é qual ali. Pula uns 3 links, Cris, que vai dar certo, vai ficar próximo. Esse, Helena? Isso, olha, esse aí. Né? Aqui a gente pode ir caminhando nessa reta. Essa é a rua daí que numa segunda vez, eu acho, né, Ana? Não foi na primeira, foi na segunda. Lembrei de uma coisa, talvez seja legal, que eu estou aqui prestando super atenção nessa nossa caminhada virtual, né? E eu vi que tem vários cachorros, né? De rua, assim, no Google também. E isso foi o que nos fez parar, eu acho, da primeira vez. Além de que a gente estava indo reto, né, naquela avenida, e ela, de repente, parou, e a gente resolveu parar. Tinha uns 2 cachorros, não tinha carro nenhum, e 2 cachorros estatelados no meio da rua, né? Então, a gente parou por ali, e aí foi que a gente escutou a história do jacaré, que ali era um pântano, né? Mas a gente entrou numa casa, conversou com um senhor que estava alugando, acho que quartos dos fundos, né, Lena? Não sei o que ele... Isso. Era, né? Isso. Mas eu acho que o que eu guardei muito desse primeiro ponto de parada, onde a gente se deteve um pouco mais, foi essa percepção de que era uma cidade recortada. Parecia que ela tinha sido recortada numa revista e não tinha, assim, a rua acaba numa rotunda, ela tem uma cerquinha, ela tem uma placa. Não tinha nada, era simplesmente a rua vai e acaba, né? E depois a gente ficou muito tempo caminhando por outras ruas menores que eram assim, né, Helena? Acho que nas semanas seguintes a gente ficou tão curioso para saber se teriam mais ruas que teriam a mesma configuração. E tem, né? Todo aquele canto daquele bairro, daquela rua inicial, todo ele termina dessa forma no campo. É muito quase toda curioso. A cidade, na verdade. Todo esse lado, né, da cidade. Não sei se o outro é um pouco diferente, porque vai até o rio, né? Esse aqui não, ele vai até esse banhado. É muito impressionante essa percepção de, para mim, pelo menos foi, acho que a Helena também, pela primeira vez estar numa cidade onde o limite entre o que é zona urbana e o que é campo é nítido. Ele parece ter sido desenhado, recortado, né? Não é uma cidade que vai acabando, que tem uma zona de indeterminação, ele acaba num corte seco, né? Isso foi muito fascinante, assim, deu muita vontade de ficar em Eldorado depois de ver isso. Isso, exatamente. E quando a gente chegou nessa rua, no final dela tinha um supermercado que não existe mais, que era o Leão da Chácara, né? Era engraçado, né? Porque o bairro é chácara e Leão de Chácara é um termo que se usava, não sei se ainda se usa, mas quando eu era jovem se falava em Leão de Chácara para esses guardas de boate, esses vigilantes de casa noturna. Leão de Chácara, ele era o Leão da Chácara, né?
o supermercado no final dessa rua lajeado. E ele era tão bonitinho, todo cheio. Não, não é esse aqui. Ele hoje é o vermelhinho. Mas depois a gente vai passar por ele. Pode ir indo, que daqui a pouco a gente vai achar a casinha do seu Rodolfo e da dona Cecília mais para frente ainda. Até edifíciozinho já tem aí, ó. Acabou. Ah, não, tá. Então vamos voltar. Acabou a cidade. Depois, acabou a cidade, exatamente. Esse é o fim da rua que a gente acabou tendo a nossa casinha, né? Isso aqui é uma fazenda de arroz aqui, né? E vai, por favor, girando para a gente ver o que tem à nossa direita. Aí seria a nossa esquerda, então para o outro lado. Isso, girando aqui. Essa direção, essa linha aí, ela levava para um aeroclube que tinha e que já não existe mais. Esse aeroclube também teve uma participação na nossa aventura, né? Agora a gente pode voltar por essa rua. Aquele vermelhinho que a gente tinha passado era o Leão da Chácara mesmo. E nessa rua alguém nos indicou, a gente viu uma plaquinha, aluga-se, né? E aí a gente achou a casa de um casal de idosos, o seu Rodolfo e a dona Cecília, que eram descendentes de polonês. A maior parte da população de Eldorado não nasceu ali, porque a cidade tinha 20 anos só na época, né? E então tinham pessoas de todos os lugares do interior, muita gente da campanha, mas tinha alguns da serra. Eles eram descendentes de imigrantes, descendentes de poloneses, e muito assim, aquela coisa colono, né? Caprichoso, né? Varre pátio. Ali, ó, o Leão da Chácara é aquele vermelho. É isso aí, hoje é o supermercado vermelhinho. Ele era azul na época, né, Ana? Ele era todo azul. Ele era azul ou era amarelo? Era azul com os desenhos amarelos, né? Eu acho que era. Cheio do desenhozinho dos cartões de crédito pintados à mão na parede, né? Esse era o Leão, o supermercado Leão da Chácara, né? E bem pertinho da casa que a gente alugou, depois daquele carrinho vermelho. Depois Ele foi durante 6 anos nosso supermercado em Eldorado. Exatamente. O Leão. Exatamente. E a gente achou, então, essa casinha, né, ali e conversou com os proprietários e eles não nos pediram nada, né, nenhum comprovante de nada, nem perguntaram por quê, nem coisa nenhuma. E era super barato, assim, o aluguel, uma coisa, sei lá, R$200, ou me lembro, ou menos, né? E a gente fez o negócio, né, no segundo dia da gente na cidade e muito felizes, assim, de ter uma outra casa. Né, Ô, Lena, a gente fez o negócio no primeiro dia. Não, digo, no segundo dia em Eldorado, eu acho, né? Ou foi no primeiro dia em Eldorado? Não, foi no primeiro dia. Eu lembro que a gente... não, eu acho que esse foi o efeito susto, porque a gente estava lá. No livro diz que foi no primeiro dia. Foi no primeiro dia. Então, foi no primeiro dia. Mas eu me lembro de ter voltado, né, no final da tarde, a gente ter voltado para Porto Alegre, com um frio na barriga, assim, a sensação de, gente, a gente alugou uma casa sem saber para quê. A gente alugou uma casa e a gente não tem nenhum papel, né? A gente fez um aluguel de boca. E depois eu comecei a ficar na dúvida, a gente começou a ficar muito ansioso se realmente, quando a gente voltasse, porque a gente só tinha quarta-feira para ir para lá, na semana seguinte, se a casa ia estar lá, se eles iam de fato alugar para nós, porque tinha sido uma coisa só verbal, um acordo, né? E eu me lembro de chegar em casa também e ter essa sensação, assim, de um desconcerto muito grande com relação ao resto da vida, né? E não saber como que eu ia explicar isso para as outras pessoas que não estavam participando dessa aventura de que a gente agora tinha uma casa em Eldorado. Porque parecia algo... E isso era parte da desconstrução, né? Eu acho dessa disposição para não se opor a nada, para dizer sim aos movimentos que fossem acontecendo, né? E entrar nessa zona de um certo absurdo, que era realmente alugar uma casa barata, sem saber para quê, sem ter intenção de morar nela, só porque a gente podia e tinha gostado de Eldorado, mas foi no primeiro encontro, e eu não esqueci isso, porque essa coisa de ter sido assim de impulso, né, fez parte do movimento de se precipitar na experiência, assim, de se atirar, né? A gente não foi para Porto Alegre e ficou pensando, né? Será? Vamos? Não, vamos, sim. Fechamos negócio, apertamos as mãos, senhorios, a gente está aí semana que vem. E
eu me lembro muito deles perguntarem, mas eles não perguntaram, a gente se sentiu na obrigação de dar alguma explicação e disse que a gente tinha um serviço para fazer na cidade, porque a gente se sentia muito culpada num desamparo de confessar que a gente não tinha um porquê para fazer aquilo muito, né, objetivo, assim. Enfim, eu lembrei disso agora, enquanto olhava para o leão, assim, que foi meio no susto, assim. Não, que foi no susto foi, eu só não lembrava que tudo tinha sido no mesmo dia. Sim, parece tanta coisa, mas aconteceu um monte de coisa num dia só. Aliás, eu acho que em Eldorado tinha isso, a gente ia para lá uma vez por semana e tinha a sensação que a gente tinha passado uma temporada lá, né? Eu tinha essa sensação, assim. Agora a gente volta na direção para a tua esquerda, assim, vamos subir, né, continuar subindo na rua para nossa... Mais para cima. Isso, em direção ao que seria o centro, né? É depois do mercado. Depois do mercado, isso. Passando aquele caminhão lá, vamos mais para frente. Aí a gente está na nossa... O mercado está aqui ainda. Está no bairro Chácara, né? Que eram chácaras grandes e que aqui até dá para dar uma paradinha, Cris. Voltar ali, já que a gente está passando por isso. Né? Aqui? Isso, ali exatamente. Esses terrenos, agora vamos olhar aqui para a direita. Primeiro, para a direita. Só dá uma olhadinha, isso. Pode ir um pouquinho mais para frente. Essa casa, um pouquinho... À esquerda dessa casa, na verdade, ali onde tem aquele portãozinho ali. Bem na esquerda, no cantinho da tela, tem um portão. Na verdade, é mais para baixo, né? Mas isso aí, enfim, isso aí. Isso aí era um potreiro, né? Isso aqui era um potreiro que nos contaram, né? Logo que a gente chegou, desse sistema, né? De lugares que eram resíduos de antigas chácaras que ainda não tinham sido fracionados em pequenos lotes e que alugavam espaço para as pessoas que tinham cavalo, mas não tinham onde botar o cavalo. E vários moradores de Eldorado, pessoas simples, não é o cara que tem cavalo na hípica, né? Não, é o cara que trabalha no supermercado em Porto Alegre, ou que tem uma pequena oficina mecânica. Essas pessoas tinham cavalos, homens e mulheres, e tinham os cavalos super lindos, e os cavalos pastavam nas ruas, né? E eles não tinham onde colocar esses cavalos. Então, terrenos como esse eram os potreiros, aí a pessoa pagava uma mensalidade e deixava o cavalo ali. Fim de semana, quando não estava trabalhando, podia andar e curtir o bichinho, né? Então, tem uma coisa muito campeira em Eldorado, e ali, assim, para quem gosta de estudar esse fenômeno do gaúcho a pé, né, do Ciro Martins, é o lugar perfeito. Perfeito, né? Agora a gente continua passando onde está aquela mãe e aquela criança, vamos mais adiante, tem uma outra figueira lá. E essa aí é a nossa rua. A gente depois vai voltar para esse prédiozinho que está aparecendo. Está aparecendo, mas que eu já fiz desaparecer, já passei correndo por ele. Não tem problema. Pode passar. Lá naquelas árvores lá. Né? Isso foi exatamente a caminhada que a gente fez no nosso primeiro dia, por essa rua, vindo do Leão e subindo. E olhando as casinhas, né? E pensando, nossa, mas como tudo isso aqui é gostoso. Aqui era um lugar que era do pessoal do projeto de recuperação das drogas na época, né? E aquele muro azul ali, bem à esquerda da tela, onde a gente... Aquele murinho azul ali, bem à esquerda, e na frente, logo à frente, né? Isso, onde está o teu... Aí, né? Essa é a casinha que tinha uma placa, aluga-se, né? Na época ela era toda azulzinha, se a gente for lá em 2011, a gente vai vê-la como ela era, né? Ó, tá vendo, Ana? Sim, tô vendo. Eu tô muito emocionada, gente. Aqui, agora dá para parar bem aí, Cris. Só para bem nessa imagem um pouquinho.
E a gente bateu palma e veio um senhor, né? Então, que era o seu Rodolfo. E aí ele disse, sim, sim, tem para alugar. A gente entrou e a gente ficou encantadas, porque entrando por essa entrada de carros lateral aí da casinha azul, lá para dentro é uma pequena chácara, todo aquele verde lá. E bem ao fundo, se a gente conseguisse olhar através das árvores, lá tem uma parede verde lá no fundo. Você consegue passar o curso. Isso! Aquilo ali era a nossa casa. Aquilo ali era a nossa casa. Foi nossa casa durante 6 anos. E aquele alpendre puxadinho atrás da casa dele era onde a gente passava as tardes conversando com ele e com a esposa dele. Eram pessoas incríveis, assim, pessoas maravilhosas. E que não perguntavam nada. E essa boa-fé, né? Mas por que vocês estão fazendo isso? Eles só perguntavam de vez em quando, mas vocês não vão se mudar? E a gente dizia, não, a gente está bem, né? Com as nossas famílias, com as nossas casas, né? E de vez em quando eles perguntavam, está indo bem o serviço? E a gente está indo bem o serviço. Aí perguntavam, mas por quê? Né? De vez em quando, mas o que vocês estão... no que vocês estão trabalhando? Mas não assim no sentido de desconfiança, de nada, né? Uma curiosidade, isso com o tempo. A gente dizia que a gente estava ali para aprender, né? E para conhecer a cidade, para fazer fotos, que a gente queria ouvir tudo que eles quisessem conversar, e era isso, e a gente queria caminhar. Ali, olha ali a cadeirinha dele, ó, a Ana lá, ó. Seu Rodolfo. Tá lá. O seu Rodolfo, a cadeirinha dele ali. Isso aí é de 2011. A gente ainda estava por aí. Esse aqui já é 2019. Eu vim de 2011 até 2019. Não tem 2011, não tem nessa... Não tem a cadeirinha, tá? Esse detalhe. Porque tem mais o seu Rodolfo e a dona Cecília tinham uma horta, né, muito bonita ali atrás. Lá Passando atrás. a nossa casinha tinha um caminho. E eu sempre lembro que eles contavam muitas histórias assim do campo, né, da vida no campo. Eles tinham os dois tido uma vida na roça e morar em Eldorado. Eu acho que era uma possibilidade de ter um pouco do campo, mesmo que tivessem vindo para ficar mais perto da cidade e ter trabalho em Porto Alegre, né? E eu sempre lembro da cena da moranga, lembra, Lena? O seu Rodolfo, a gente sempre conversava muito sobre as coisas, como é que estava a plantação e tudo, e eu lembro um dia que cresceu não era moranga, uma abóbora de pescoço, e ele mal conseguia segurar nos braços, era uma coisa gigantesca, assim, parecia, sabe, uma mega abóbora maior que eu já vi na minha vida. E foi um orgulho. Tem essa foto no livro. Tem essa foto. Eu não sei se está no livro, mas a gente fez essa foto porque foi uma foto que deu muito orgulho assim, para o seu Rodolfo e nos impressionou muito. E eu lembro dessa foto ser um pouco do ciclo da relação de saudades também e de um pouco de vontade, né, de poder viver a vida do campo, porque ele queria levar para o pessoal lá de fora, os parentes, os amigos que ainda moravam na roça, para mostrar que, apesar de ter saído do campo, ali na cidade, ele conseguia produzir uma abóbora daquele tamanho, né? Gigantesca. Assim. Então, ele levou essa abóbora para o interior, inclusive, para... Isso. Né? Porque era a sensação, assim, era uma sensação, e às vezes a gente ficava de que estar em Eldorado era um pouco... um lugar menor, vamos dizer assim, tanto em relação ao campo, a vida do campo que tinha sido deixada, quanto também em relação à cidade, porque também não era Porto Alegre, às vezes isso aparecia, não sei se tu tinha essa impressão, Lena, que às vezes tinha uma coisa assim, que estavam muito bem ali, mas às vezes aparecia assim, né, umas saudades do campo, e os valores eram muito do campo, e às vezes, tanto que tinham se aposentado e ido morar em Eldorado, né, mas também uma sensação de que eles nunca fizeram parte da cidade, né, direito, assim. Isso. É engraçado, né? Ô, Cris, posso mostrar uma coisa? Eu vou dar um share aqui para mostrar uma coisa. Claro. Dá um stop aí. Vai lá. Deixa eu achar certo agora. É ele ali, não é? Sentado na cadeira. Eu acho que é. Eu acho que é, sim. O jeitinho é assim, o bonezinho. Essa de 2018 aqui.
num ângulo que o carro Ele. tá, é a única chegando ali. Vende-se, olha, Ana, vende-se. Não, Placa de aluga vende-se ali do lado verdura. Ah, que alívio. Verdura da horta. Verdura, que alívio. Mas tá ali, E a sim, casinha tá lá atrás, ó. A nossa é ele, sim. Atrás. E a nossa casa lá atrás. Nossa, que alegria. Tu tem como aluga-se acessar o aluga-se uma link. casa nos fundos, aqui tinha a placa. Aluga-se uma casa nos Sem fundos. filhos. Olha a nossa placa, Ana. A mesma. Era assim, aluga-se uma casa nos fundos sem filho. A gente até brincou, somos nós. Nós duas não temos filhos. Era aluga-se uma casa para casal sem filhos. Eu disse, a gente Isso, para casal. Aí a gente disse, somos nós. A mesma placa. É a nossa casa que está anunciada aí. Uma casa nos fundos, sem filhos. Isso mesmo. Atrás, né? Aí a Ana engravidou, né? Aí o casal ia ter filhos, né? Mas eles aceitaram. Eles aceitaram bem o bebê. Eles aceitaram. Até quase deram torresmo para o João, né? Com 2 meses. Isso, porque o seu Rodolfo tinha a teoria que a criança tem que comer bacon antes do 1º ano de vida. Isso. Tem que comer um torresmo para crescer forte. Se a gente puder dar uma olhadinha no link que fala João da Roça, Cris. Eu já largo ele no chat ali. Isso. Eu vou compartilhar. Aí, logo numa das primeiras caminhadas é que veio... Cristiano. Oi? A gente não vai passar pelo potreiro Cristiano? Sim, depois vamos. Sim, depois. Primeiro tem que passar pelo João da Roça para poder chegar no teu potreiro lá. Tá ali o link já no chat. A gente não imaginava, né, que dentre as propostas assim que nós tínhamos afinal nos comprometido a aceitar, viria uma que realmente iria mudar uma direção das nossas vidas mesmo, né? Porque num sentido bem amplo, aquela casa azul que vocês estão vendo ali de 2 andares do outro lado dessa rua, ficava numa avenida que é paralela à Rua Lajeado, mas a gente não tinha noção ainda de direção quando a gente caminhava e encontrou essa casa, era muito, muito cedo, né? E a gente foi bater ali, né? E foi para olhar, a gente estava procurando todos os finais de rua no campo para tentar entender essa cidade que era recortada desse jeito. Agora, olhando para a direita, vocês podem ver que é o final de novo da cidade no campo. Olha que maravilha. Então, essa ruazinha aqui é exatamente paralela à nossa, né? A Lajeado. Aí, vamos dar um giro agora de 360, olhar o que está do lado oposto dessa casa. Hoje tem essa casa, olha lá, Ana, de material. Onde está essa casa à direita, essa em construção aí que aparece? Nós vimos uma estrutura. Você sabe aquelas gradezinhas que o pessoal em posto de gasolina põe botijão de gás dentro? São umas casinhas de grade, assim. Tinha uma daquelas bem onde estão construindo essa casinha de alvenaria. Aquilo solto ali, né? E eu, particularmente, cada uma tinha... Ainda a gente tinha uns fetiches, assim, por uns objetos. De vez em quando nos dava um ataque de artista plástica, eu acho, a gente via uns objetos e se enamorava, né? A Ana começou a se enamorar por carroça, né? Que até hoje é uma paixão dela. E eu me enamorei por aquela coisa ali de gás, bem ali. E aí eu queria aquilo para mim, só que eu não queria fazer nada com aquilo, porque não tinha para onde levar nem nada. E nos falaram, né, uma vizinha dessa casa azul, que está ali à esquerda, depois do murinho de tijolo, né, ela apareceu e disse, isso aí é do seu João da Roça, que mora naquele sobrado, que a gente acabou de ver, do outro lado da rua, exatamente, aquele sobrado ali bonitão, né? Aí era um gringo lá de Caxias, né, que tinha descido para Eldorado, e o cara fazia de tudo na vida. Ele tinha terra, ele tinha essa casa ali, agora está ali, ó, lavagem não sei do que, deve ser lavagem de carro. Lavagem. Ele tinha todos, era bem gringão, assim, era um cara muito simpático. E ele disse que, de fato, a casinha era dele, né? E que aí a gente começou, entabulou uma negociação, daí ele pediu um valor absurdo no fim, mas eu estava tão afim, né, daquilo ali. Eu me lembro, a gente pagou 200 pila, eu acho, né, Ana, por aquela sucata. Eu não me lembro mais.
200 pila. Mas eu sei que deu um enamoramento, a gente tinha muito medo de que ele vendesse para outra pessoa e pagou qualquer valor. A gente foi pagou porque a gente achou que outra pessoa ia chegar antes e o cara estava louco para se livrar, porque ele tinha posto aquela casa ali e aquilo ali não era dele, esse terreno onde estão construindo hoje essa casa. Então ele tinha que tirar aquilo ali. Então ele estava com um pepino de um troço que ele não tinha o que fazer e de repente aparecem duas loucas que querem pagar. Só que depois, para a desgraça dele, ele soube que a gente não ia levar, que a gente só não queria que ninguém levasse, né? A gente queria... E eu tinha uma ideia de talvez colocar isso no campo, mas é uma coisa que eu nunca fiz e ficou assim. E nós fomos embora, né? Fechamos o negócio, não sei o quê, e fomos embora. Uma semana depois começou a função que caracterizou Eldorado, que é o que fez com que eu acho tantas vezes essa história fosse contada e que ela provocasse, eu acho, alegria. Nós nos envolvemos também com essa fazenda. E muita gente, em muitos lugares, que foi um telefonema que a Ana Flávia recebeu às 7 da manhã, uma semana depois, do seu João da Roça, dizendo para ela, olha, a casinha está lá e eu consegui o pônei para vocês. Né? Aí a Ana, pônei, né? Ele tinha nos contado que uma das funções da casa é que uma época ele teve um pônei. E o cara é tão negociante que ele alugava o pônei para as criancinhas pobres andarem em cima do pônei e prendia na casinha de gás. Né? De noite, botava uma lona de plástico e no outro dia alugava o pônei. E de certo não alugava tanto assim, né? Foi a conversa mais surreal. Eu lembro até hoje que ele veio, não, é o João aqui de Eldorado, é o João da Roça. Da casinha, eu disse, sim, seu João, já achei que ele estava vendendo para outra pessoa, estava preocupada, não, a gente vai aí, essa semana, acertar o negócio e tal. Ele disse, não, isso não tem problema, é que assim, agora que vocês compraram a casinha, eu queria saber se vocês não querem também o pônei. Só que a gente não sabia de pônei, eu já consegui o pônei, e aí eu disse assim, o pônei... Eu não perguntei nem como assim, eu disse, o pônei, ele, o pônei, e aí eu disse, deixa eu falar com a minha amiga sobre o pônei. Honestíssimo, né? Porque ele achou que a gente fosse fazer um negócio, que a gente fosse abrir um negócio. Só que não tinha o pônei, honestíssimo ele, né? Ele disse assim, não, é porque... Não, eu fiquei meio assim, sem saber o que responder. Ele disse, não, porque é uma casinha de pônei. Eu achei que se vocês estão comprando a casinha, vocês vão querer o pônei também. E aí eu fiquei pensando, faz sentido, é uma casinha de pônei. Como ter uma casinha de pônei sem pônei? Mas fiquei completamente, assim, perplexa, né? E liguei para a Lena, tive que ligar correndo e disse, Lena, eu acho que a gente vai ter que ir para Eldorado, porque essa casinha é de pônei. E o seu João nos ofereceu o pônei. A gente vai ter que averiguar essa história. E foi assim que tudo começou. E eu me lembro que eu te falei ainda, porque a Ana era mais sensata, né? Porque a Ana sempre dizia, eu tenho um filho. Eu não sei qual é o problema de ter um filho que faz com que ela tenha medo de ter um pônei. Eu tinha medo da responsabilidade de ter mais filhos, animais. Agora eu me curei. O que eu vou fazer? O que nós vamos fazer com um pônei, né? Engraçado. Eu disse, bom, mas o problema é que nós fizemos um pacto que se não fizesse mal para ninguém, nem para nós, a gente ia para frente. E aí foi só isso que bastou para convencer a mãe de família que era lógico ter um pônei, né? E aí foi de tarde mesmo para Eldorado, e aí a gente ficou obcecada pelo pônei. Absolutamente natural ter um pônei. Claro. Né? E a Ana tinha dito para ela, tinha sido muito cautelosa com o seu João da Roça, ele ficou meio desanimado e ele não estava lá de tarde. Ele nem esperou a gente, né? E aí nós começamos a perguntar de vizinho em vizinho onde estaria aquele pônei. Foram nos dando dicas e a gente foi caminhando. E aí tu pode, Cris, tem um link ali que é o Senhor das Geladeiras. Aí a gente pode pular para lá para não precisar ir caminhando. Vou colocar agora ali. Tem que é o Senhor das Geladeiras. Homem das Geladeiras. Homem das Geladeiras, A gente foi caminhando pelo roteiro que nos deram e paramos, né, na frente de uma casa que consertava geladeiras. Tinha uma placa lá, hoje ainda é uma eletrônica, pelo jeito. Deve ser dele ainda, Ana, tem uma placa hoje. Não, acho que sim. Ele tinha um jeito de uma pessoa que era bem enraizada ali, né? Na época tá no não chat tinha. ali o link.
Na época não tinha, né? Assim, placa, nada, né? Vou colocar de novo. Não. Ele vai muito para frente, às vezes, esse carro. Aí, essa aí. A gente chegou aí porque uma mulher ali perto da casinha de pônei nos disse: vocês vão lá, não falem com o seu fulano das geladeiras, ele é que sabe desse pônei. Mas o problema é que esse pônei está enrolado. Ela nos disse. Isso, essa foi a senha. Quando falou em pônei enrolado, aí sim. Aí sim que deu uma coisa na gente. Aí a gente foi pônei lá, enrolado, o que é isso, né? Aí encontramos o senhor, ele estava lá, e aí perguntamos, é o senhor que tem o pônei, que era do seu João da Roça? Ele disse, sou eu, né? Aí a gente disse, é que a gente está interessada no pônei. Ele disse, não dá mais agora, né? E aí ele contou, pode deixar aí paradinho aí, exatamente nessa imagem. Esse terreno baldio aí, que tem essa árvore, pode deixar aí, né? Aí ele nos falou e disse, agora não dá mais, né? Engraçado, Ana, tu está vendo qual é o terreno na frente do seu... Peraí, agora vamos olhar para as geladeiras de novo. Volta, isso. Isso é que é interessante, né? É demais essa localização, vocês vão entender por quê. É impressionante, né? Ele disse, não, é que eu comprei, o seu João da Roça comprou um terreno meu. E o João da Roça me pagou um tanto em dinheiro, que foi ótimo, uma parte em opala preto, aí estava o opala ali encalhado, né, ali por perto, ele mostrou, que eu até uso, e a terceira parte em pônei, né, que ele pagou a parte do terreno em pônei. E me disse que eu podia negociar o pônei por R$ 1.700, mas ninguém quer comprar um pônei. E agora esse bicho está aí, eu tenho que cuidar dele. E aí ele mostrou, estava nesse terreno, ele nos mostrou, né, pelo menos era na frente da casa, né, dele. Eu nunca tinha feito essa ligação, Guri, eu te juro que eu não tinha feito essa ligação da face a face, assim, anos lá. Que era na frente? Que era, não que o terreno tinha. era... Não, que o terreno do Cristiano, porque isso aí é o potreiro do Cristiano. Não Sim. É o potreiro é depois. É um depois, tá. É um depois, não é o mesmo. Tá. Não, é o próximo ali. Eu pensei, não, tá certo. É depois da Casa Azul, é o próximo, tá. Isso é outra coisa, né? E ele ficava aqui, o pônei ficava aí. Aí ele disse, eu tô com esse pônei, e aí eu me desesperei, porque agora nem o meu neto mais quer andar no pônei, e eu contrato um menino para cuidar do pônei, e eu rifei o pônei. Aí ele disse, mas o problema é que eu rifei o pônei, e quem ganhou o pônei é uma mulher que joga em tudo que aparece, e ela passou para uma outra amiga que comprou dela, e o filho da amiga ganhou o pônei e mora no apartamento em Porto Alegre. E agora eles não querem o pônei, e querem o dinheiro do pônei, né? Aí ele disse, e esse pônei está enrolado, né? Ele confirmou a situação enrolada do pônei. E aí a gente se ofereceu para comprar o pônei. E fizemos um negócio, e aí ele nos mostrou, a gente atravessou a rua e viu o pôneizinho ali, que era a coisa mais fofa, né? O trovão. E aí a nossa vida realmente mudou. Aqui esse terreno, o próximo terreno, agora tu viraste, mas isso, avançando para esse terreno, isso aqui fez parte, né, muito importante, assim, da nossa experiência humana em Eldorado. Lá está a casinha do Cristiano, olha, Ana. Sim, eu estou vendo um pônei lá no fundo, isso é 2011, olha lá no fundo. É a miragem, eu estou vendo um pônei. Parece um pônei. É de 2011 agora. À direita ali, na frente da casa direita. também tem, né? Aqui Aí, que tem. eu estou vendo 2 pôneis. Ali, ó, o branquinho. Olha esse branco aqui. Olha ali, Na Ana. frente ali, Gente, eu não acredito. A tempestade, porque é de 2011. Provavelmente a boneca embaixo da árvore e o falecidinho trovão lá atrás. O trovãozinho. Gente, eu não acredito nisso. Eu tô chocada. Que louco, eu tô chocada, né? com esse negócio, gente. Esse Meu é Deus. 2019, eu não tô vendo, pá. Agora eu entendi por quê. Não, vocês não têm olho para pônei. Esse é o problema. Eu não só se a gente está alucinando aqui, mas eu estou vendo 3 pôneis. Não, tem sim, tem. A gente tem uma branca. Eu estava olhando a foto de 2019. Esses pôneis. Não, é isso. Não, 2011 está ali. Na tua tela está 2011, porque essa casa hoje não existe mais lá. Eu olhei. Também. Não é só no espaço.
Só se é o fantasma dos pôneis, mas está ali, ó, novembro de 2011. Eles saíram daí em 2012. No final, ou início de 2013 até, eu acho. Início de Acho 2013. que sim. Né? Exatamente. Bah, que loucura. Eles estavam construindo, lembra, naquele condomínio do lado direito? Lembro. Não, por que isso aqui é importante? Bom, só completando a história dos pôneis, né? A gente comprou o pônei, o cara pagou para o cara da rifa, ou sei lá o que ele fez, não sei se ele fez negócio para o cara da rifa ou deu bolo. Tivemos um recibo do pônei e era o Trovão. E aí a gente foi apresentado ao menino que cuidava do Trovão, que era um menino da rua, que tem dá para ver a casinha que eles moravam, né? Que é o menino do pônei, né? É o Vinícius, né? O menino do pônei. Ele tinha 14 anos na época. Só que é para o outro lado daí, Cris, que a gente sobe um pouquinho mais. Agora vira para o lugar que tu está de costas. Isso. A gente vai para o outro lado da rua agora. Quer dizer, outro lado. Isso. Vamos para essa direção aí, vamos subir de novo. Né? A gente descobriu o primeiro lugar que o pônei morava a alguns metros da nossa casa, que nós tínhamos passado uma tarde procurando o pônei e o senhor das geladeiras, e tudo era a poucos metros da casa que a gente tinha alugado. Mais um sinal para comprar o pônei, né? Quando os deuses conspiram. Pode ir mais para frente um pouquinho, por favor. Mas foi muito bom mostrar os pôneis, porque às vezes parece que essa história não é real, né? Um pouquinho mais. Lá está o muro azul à direita, que é o da nossa casa, né? Aí pode ir um pouquinho mais para frente, passar essa casinha roxa. Pode passar. Aí, onde está esse carro, agora a gente olha esse monte de árvores aí. Isso. Isso aí é onde morava o menino do pônei. Tem uma entrada lateral, uma servidão ali. Aí está a foto de 2011. Olha lá a Mary, Ana, a gente viu, Cris e eu, estendendo roupa. A Mary estendendo roupa. Ai, ela mesmo. Eu não estou vendo isso. Gente, já vai aparecer a Mary, peraí. Não, a Mary é inconfundível. A Mary está à direita, um pouquinho mais para a direita, perto da cerca da direita. Isso, virando mais um pouquinho, ela vai aparecer. Tá ali ela, ó. Aqui, a Mary. Essa aí é a Mary, a mãe do menino do pônei. Né? Eles não tinham essa casa quando a gente os conheceu, e o fato de eles chegarem a construir essa casa, tudo se deveu à descoberta dos pôneis, porque quando a gente comprou o pônei, e como a casinha de pônei, a gente também não tinha para onde levar. E aí a gente contratou o menino do pônei para ele cuidar do pônei, que era colocar o pônei a pastar no jardim dos outros. E a gente comprava o milho e as coisas lá que o pônei comia, né? E aí o pônei era o andarilho, ele andava por ali, ele pastava no aeroclube, aí tinha que cuidar se tinha avião, se não tinha avião, e o pônei ficava zanzando. Aí chegou um ponto que a gente fez um negócio em parceria com a família do menino do pônei, que gerou uma prosperidade muito interessante, era só uma circulação de valores, na verdade. A gente começou a escrever essa história, já fazia uns 2 anos que a gente estava para lá e para cá com o pônei e com o menino do pônei, e a gente começou a escrever capítulos dessa história que foi publicada, e a gente vendia os capítulos por colaborações de R$10 para quem quisesse receber mensalmente. Esse aqui não é o menino do pônei? Aquele lá parece o Vinícius. Não é o Vinícius? Não, eu acho que é o Igor. Ah, é o Igor, o mais novinho. Parece o jeitinho do Igor. É o Igor, o Vinícius era maiorzinho, A Mary está até olhando para cá. Uhum. Que incrível isso. É incrível, é muito estranho, né? É muito estranho isso. Porque essas pessoas não estão mais lá. Porque essa história dos pôneis mudou tudo. Porque eles já era assim, os filhos estavam trabalhando em comércio ou as filhas empregadas domésticas, outros auxiliar de obras, não sei o quê, mas todos tinham uma nostalgia de campo. E com o negócio da gente escrever a novela e vender por R$10 e ter uma rede grande de pessoas que pagavam, e não só pagavam, mas elas davam coisas, geladeira, fogão, se a gente fez uma rede de circulação, a família do menino do pônei pôde alugar aquele terreno. Ali parece o Vinícius, peraí. Esse guri de camisa verde parece o porte do Vinícius. O jeito é muito parecido. Não parece muito? Parece o Vinícius. Muito parecido. O menino do pônei.
Mas até onde eu saiba, eles não estão mais aí. Eles estão morando em... Só se é 2018 até pode ser, mas hoje Eu eles acho estão que podia ser Bom Princípio. 2018. Né? Tu falaste que eles foram para Bom Princípio, né? Até onde eu sei. Porque com essa entrada de dinheiro, eles puderam alugar aquele terreno que vocês viram lá e eles criaram o próprio potreiro para hospedar os nossos pôneis, porque essa altura apareceu uma segunda pônei, que é aquela branca. Né? E aí tem toda a história dos pôneis, que é um bicho endemoniado que ninguém quer, né? Que as pessoas compram, ai que bonitinho, até morder a criança, né? Até dar um coice no dono, até... Os pôneis são super geniosos, na verdade. O Trovão era bonzinho. E o gurizinho era apaixonado pelo Trovão, ele era completamente alucinado, ele adorava cavalo. E aí começou a entrar uma dinâmica de novo de campo na família, e eles tinham aquele potreiro ali, que era uma fazendinha. Né? E aquilo ali deu uma renda para a família, porque a gente também acabamos tendo 3 pôneis, né? E aprendemos a fazer os negócios à moda Eldorado, né? Que eles compravam as coisas, trocavam por porco, galinha, não sei o quê, parcelavam desse jeito. Aí teve um negócio estranhíssimo com a terceira pônei, e tudo vinha para a gente começou a ser as mulheres do pônei. As mulheres, né? Dos pôneis. As mulheres dos pôneis, era o nosso nome em Eldorado. E os pôneis iam chegando e a gente tinha que vender mais história e a gente ia pagando mais dinheiro para eles e eles iam se engajando mais com a coisa do campo. Terminou que o Vinícius foi fazer a escola técnica aqui em Viamão, né? Ele cursou quase toda ela, e o irmão acabou indo para o campo mesmo, em Bom Princípio, esse que tinha um potreiro levando os bichos, porque ali foi ficando mais urbanizado e mais caro. E nós acabamos tirando os pôneis, e a gente teve que comprar um sítio para levar os nossos pôneis. Né? Então, essa ainda é uma coisa que a gente tem juntas hoje. O Trovão faleceu esse ano, que é o nosso primeiro pônei, né? O querido Trovão, já tinha mais de 20 anos, de velhinho, é uma morte assim tranquila, está enterradinho lá no sítio. A Tempestade, aquela branquinha, está ótima, é a viúva mais feliz que eu conheço, eu nunca vi uma viúva ficar tão bem que nem a Tempestade, ela remoçou, está toda faceira, né? E a boneca continua ótima, né? A mais nova das nossas pôneis. Mas muita coisa aconteceu. Isso aí foi só o começo. Aí tudo foi 2006, 2007, né? Depois tem todas as outras histórias, né? Que estão no livro, assim, que fazem parte do nosso desaprendizado, né? De não fazer nada, mas aceitar tudo que fizesse bem, né? Eu me lembro, a Ana se preocupava, mas nós vamos ficar sem dinheiro, nós somos professoras, a gente não pode ter uma coleção de pôneis, te lembra? Eu lembro, mas foi tão legal isso, porque no começo eu era a mãe de um menino que tinha 5 anos na época, para 6, e eu fiquei grávida bem no início do processo do nosso segundo filho, né? Meu e do Marcelo. E me deu aquela preocupação, assim, de não ter dinheiro para criar os filhos e para as coisas, e depois a gente... Gastar tudo em pônei. E a gente comprando pônei, e tendo que pagar ração de pônei, e aluguel de casa, e os gastos em Eldorado só aumentavam. E, gente, eu tenho 2 famílias, uma família com a minha esposa, com os filhos pônei, uma família com meu marido, com os filhos. E a coisa foi ficando complicada. E eu tinha esse medo, mas foi tão bonito, porque esse momento que... a gente começou a contar, a gente contava muitas histórias para os nossos alunos, para as famílias, para os amigos, né? E que a gente criou essa circulação de fascículos dessa história e as pessoas pagavam para poder fazer o dinheiro circular. Foi um período muito especial de engajamento, acho, de crescimento, e de a gente se dar conta muito antes de existir crowdfunding, essas coisas, né? Vaquinha virtual, esse tipo de coisa, assim. Foi uma coisa... Não tinha nada disso. Não existia nada disso, mas foi uma experiência, assim, um pouco desse tipo, vamos dizer assim, embora informal, porque eu me lembro de estar descendo as escadas do meu trabalho e as pessoas me dando dinheiro e eu botando dinheiro nos bolsos, eu não sabia nem de quem, né? E chegando em casa e tendo um monte de dinheiro amassado, assim, de bêbado. Mas aquilo, né, gerou uma abundância. Então, tinha uma coisa muito bonita de que essa boa vontade em torno das histórias e dos pôneis e da família do Vinícius, né, gerou algo muito bonito e espontâneo em torno da gente. Então,
o meu medo foi passando, né? E a gente aprendeu tanto com os pôneis, com o Vinícius, com a família dele, que também qualquer coisa que a gente tivesse que pagar estava, né, muito barato para tudo que a gente ganhou em Eldorado, né? Muito barato. E no fim era circulação, ninguém pagava nada, ninguém, né? Claro, as pessoas pagavam R$10, né? Mas era uma circulação, iam coisas de um lado da ponte para o outro e vinham de lá para cá. E essa pequena contribuição mudou não só a nossa vida, mas a vida de uma família, né? Reintegrou uma família ao campo, quer dizer, não era objetivo, não era nada, foram coisas que pessoas foram fazendo mas ajudou muito. Eles construíram uma casa, eles foram para o campo, eles se assentaram na vida rural. Foi uma coisa interessante, assim, como esse princípio de economia solidária realmente ele exige uma mobilidade, né, interessante, socialista, né, de um socialismo democrático, respeitoso, solidário, né? Como é possível, né? É só distribuir um pouquinho, né? Mas foram coisas muito... E tá em Eldorado, essa cidade que as pessoas viviam quase todas da mesma forma, eu comentei isso com o Cris, não tem uma diferença muito grande, com exceção daquela vila que eles formaram para fins de formar eleitorado ali, né? Que eram de porto-alegrenses e pessoas que moravam mal em Porto Alegre, que foram contrabandeadas praticamente para fins políticos ali, tortos, né? Tirando isso, tu não tinha uma grande disparidade de formas de vida, no sentido de uma estratificação socioeconômica. Então, era uma classe média baixa de trabalhadores que vivia com dignidade. Eles têm uma mentalidade também sucateira, de aproveitar tudo e reciclar tudo, no sentido de fazer as suas construções, né? Com o resto, sobras, e por causa dessa cultura também periférica de Porto Alegre, eu acho que entrou ali, e das ilhas, que são grandes coletoras, né, e depósitos como a Ilha Grande dos Marinheiros, de triagem, centros de triagem, né? Então, Ilha das Flores, né? Então, essa mentalidade chega ali. Então, é uma coisa muito engraçada, Eldorado, porque ela é campo e ela é periferia, ela é um pouco... O aterro sanitário se agrega nos muros, nas cercas, tu vê o lixo sendo aproveitado. Ela reflete muito, assim, da nossa sociedade, desse encontro cultura e natureza, se é que dá para chamar cultura o que a gente faz, né? Mas né? O sentido do Paulo Freire, né? Tudo que é material é cultural, né? Então, e a violência do agronegócio, aquela fazenda que nós mostramos no final da nossa rua, onde tinha o Aeroclube, ali era uma fazenda gigantesca que os nossos pôneis iam pastar lá, porque eles não tinham grandes campos, né? Os nossos pôneis iam para lá. E uma pônei nossa teve um bebê, que era o 5 de janeiro. A gente demorou tanto a dar nome que ficou com a data do dia que ele nasceu. O 5 de janeiro, ele caiu acidentalmente, ele era bebê, tropeçou, caiu numa vala e aspirou um pouco da água da vala. Ele morreu em 24 horas, porque naquela vala passava a água que irriga o arroz com o veneno do arroz que a gente come. O pônei morreu em 24 horas. Foi bem triste, assim. Era um bebê pônei, né? Mas, então, tem todas essas coisas na cara da gente, assim, Eldorado. Tem a especulação imobiliária chegando, querendo lotear, tirar essas pessoas daí, né? Estabelecendo essas diferenças chocantes econômicas, sociais e culturais, que são os condomínios que caem de paraquedas, né? Eu coloquei um link final, que é o último ano que a Ana e eu passamos em Eldorado, que foi 2013. A gente passou em função de um condomínio fechado em Sanssouci, né? Que caiu de paraquedas ali e profanando assim um lugar que as pessoas todas eram uma comunidade realmente que vivia em condições iguais. Aí chegaram essas pessoas de Porto Alegre que podiam atravessar o rio com seus barcos e tal. Tem esse link, eu coloquei ali no Ponta da chat Figueira. já.
Tá. A gente ficou... Ah, não, é Marina Ponta da Figueira? Eu coloquei ali o Rua para Caminhar em Sanssouci. Agora eu coloquei Também. o Ponta da Figueira também ali. Pode ser qualquer, começar por qualquer um dos dois. O Ponta da Figueira é uma dessas aberrações, né, dentro do parque. Essa foto é da época, eu acho. Ou não? É de 2011. 2011. Foi assim que a gente encontrou. Agora está assim. Agora está assim. A gente ia caminhar lá naquela paisagem ali, né? Nós ficamos um ano vendo essa obra se desenvolver, depois ela já estava loteada. E isso aí era um enorme banhado, isso é área protegida do Parque Estadual Delta do Jacuí, que na época do Germano Rigoto, ele deu todos os alvarás, foi uma corrupção, os caras lá da SEMA nos contaram como é que isso passou, né? E eles detonaram o banhado para aproveitar a água do rio em canais, para fazer canais internos do condomínio fechado para os novos ricos, né, de Porto Alegre, que são uma classe média alta, os emergentes, assim, querendo, né, aspirantes a ricos, estacionarem com seus barquinhos, né, nos seus quintais, né, e para isso aterraram simplesmente o banhado. E antes, além de aterrar, eles sugaram a água do banhado e jogaram para o outro lado aqui da Estrada do Conde. E dessas sugadoras, desses canos que nós vimos funcionando, esses grandes aspiradores, saía tartaruga, saía peixe, saía a fauna, assim, ia sendo jogada junto com o barro, com o lodo, né? Era uma coisa muito violenta. Eles cortaram as árvores, deixaram uma figueira e a Marina Ponta da Figueira, né? É muito nojento, assim, podre que dói, e eu acho que essas pessoas, elas têm que ter muita culpa na consciência, sabe? Elas têm que dormir muito mal à noite, eu desejo profundamente que elas sofram uma culpa, né, que eu acho que elas não sofrem, infelizmente. Porque quem compra isso aí tem, no mínimo, o dever de se informar o que foi isso aí, né? E de se perguntar por que um muro à la Trump, né? Aquele muro indecente, horroroso que eles construíram para se separar da comunidade aí, né? É uma coisa muito podre, dá nojo, assim, de olhar. Eu acho que de todas as experiências que a gente teve nesses 6, 7 anos indo para Eldorado toda semana, acompanhar a construção desse condomínio foi a coisa mais violenta e brutal que a gente fez. Foi, assim, enxergar materialmente, né, na nossa frente, com entrevistas através do corretor de imóveis, do fiscal da SEMA, dos vizinhos ao condomínio, como é que eles estavam percebendo a construção do muro e da vala, né? Perceber o efeito do tipo de sociedade e de capitalismo que se implantou no Brasil e que a gente está vivendo, né, as consequências ainda hoje, e em efeito galopante. Esse condomínio, essa pequena materialidade, a violência contra o meio ambiente, contra as pessoas, a mentalidade, assim, chegar bem perto disso, a gente sabe de tudo isso, né? A gente vê o que aconteceu nas praias, a gente, né, tá vendo, percebe, mas eu acho que acompanhar toda semana, eu não sei, Helena, eu me lembro que as idas para ver e caminhar ali por Sanssouci ao lado desse condomínio no período da construção nos deixavam arrasadas. Eu acho que foi assim um teste de resistência e uma escola, mas no pior sentido, assim, de entender o que é a desconexão do capitalismo, né? Essa desconexão intencional, porque eu acho que a gente viu também todo o mascaramento dessa desconexão, porque, de um lado, as conversas que a gente teve algumas vezes com os vendedores do condomínio, a gente chegou a entrar, eu acho que umas 2 vezes para pesquisar né, e investigar a venda, como é que estava sendo. E as conversas que a gente tinha com os moradores vizinhos desse condomínio, elas nos mostravam justamente esse jogo, né, de mascaramento do que estava acontecendo. Um lado, o pessoal do condomínio fazendo lindos folders em papel reciclado, vendendo a ideia da preservação do meio ambiente, de uma construtora super responsável socialmente no meio ambiente, as conversas com a comunidade, toda essa ideia, né, esse marketing nojento. E do outro lado, as pessoas nos dizendo: ah, mas vocês sabem o que é isso?
é o pessoal do condomínio, que é o muro. Mas para que eles estão fazendo esse muro? É para a gente não passar para o lado de lá. Não, e esse canal aqui, para que está sendo construído, você sabe? É para a gente não passar para o lado de lá. Para ninguém passar, sabe? Ouvi isso repetidas vezes, as pessoas que foram na escola onde foi feita a assembleia com os representantes do condomínio para explicar o que era o condomínio, eram de uma violência, sabe? Eu não sei se tu lembra disso, Lena, desses Claro, relatos. mas Assim, óbvio. Aliás, eu sei que tu lembra, mas eu digo assim, eu tô lembrando agora com vocês, até agradeço, porque é uma parte, eu acho foi tão triste. difícil ver isso, tão triste, que eu tô lembrando de muita coisa agora, assim, tô tendo uma erupção de memórias, assim, de uma dureza horrível. Dentro do E condomínio, fotografar, né? Mas eu acho que é legal olhar que lugar é esse, né? Olha lá os canais. A gente estava nessa estrada aqui, que é a Estrada do Conde, né? Uhum. E isso aqui é o condomínio, né? Isso. E aí, se a gente for... Não tem como andar aqui, né? Nossa, como eu desejo que eles tenham nuvens de mosquito por causa desses canais. A gente chegou a ter um sonho, eu posso contar, Lena, do nosso delírio. Claro, eu contei para o Cris até. Porque toda essa história foi construída em cima de grandes delírios megalomaníacos que a gente teve também ao longo do tempo. E um deles foi que a gente ia conseguir fazer uma campanha para comprar uma casa dentro do condomínio. 600.000 pessoas iriam pagar R$1 para comprar o terreno mais barato e a gente ia fazer uma colônia de pobre. E a gente queria fazer uma colônia de férias para os vizinhos do condomínio, dentro do condomínio. E para pobres em geral. E para todo mundo que quisesse. Eles colocam essas placas, né? Área de risco, né? Sim. Era muito agressivo, muito agressivo. Não, e o funcionário ainda disse para a gente, o vendedor ainda disse assim, é um lugar ótimo, porque tem muita mão de obra também, o pessoal aqui está louco por emprego, sabe? Empregadas domésticas, jardineiros, então a comunidade era isso, era fornecedora de mão de obra barata. Não tinha a menor intenção de entender o que era Sanssouci, que é um lugar maravilhoso ali do lado. Maravilhoso. Sim, um bairro lindo, né? Lindo, maravilhoso, assim, de pessoas, todas as pessoas vivem do mesmo jeito, as casas não tem esse mau gosto desse Peru no Pires aí, que esses ricos construíram. São as casinhas dignas, as pessoas vivem nos metros quadrados que precisam em Sanssouci. É um lugar delicioso, assim, humano. Exatamente. Eu acho que a brutalidade tem a ver com essa chegada dessa mentalidade num lugar, né, numa micro-região que tinha uma vida mais ou menos equilibrada socialmente, sem tanta desigualdade, né, tão agressiva. Assim. E aí se instala esse condomínio e assim, essa violência é a violência do Brasil inteiro, sabe? É uma coisa muito brutal, gente, é uma coisa muito brutal. A maneira como esse dinheiro chega e o discurso de que ele se reveste, como que ele toma e como que ele manipula. E ele toma conta daquele lugar e não tem... E assim, ninguém quis saber a história e tudo, inclusive os órgãos governamentais foram comprando essa ideologia de que ia ser uma grande melhoria, uma grande benesse para essa comunidade, a instalação do condomínio, porque, na verdade, quem sujava as águas eram as pessoas do bairro que moravam ali. Elas vinham sujando e poluindo. Agora o condomínio ia trazer o saneamento básico, gente. Porque isso fazia parte do acordo. Exatamente. A funcionária foi a funcionária do governo que disse. Né, e esse é o bairro do lado, né? E esse é o bairro do lado, gente, olha. É o Sanssouci. A funcionária da secretaria, depois que mudou para o governo Sartori, a gente voltou lá, nossa, um horror do meio ambiente. E aí essa mulher dizia assim, é ótimo esse condomínio, que você sabe, aquela gente que mora ali do lado, eles jogam o esgoto deles direto no rio. E a gente disse, não são eles que jogam, é o Estado que joga, né? O município. Mas eles jogam, mas imagina o condomínio vai pagar a canalização do esgoto, porque o esgoto passava do lado do muro do condomínio. Era só essa. Eles não iam canalizar, eles iam tapar para não cheirar mal para eles. Na verdade, iam fazer isso. E a gente disse, mas nós não estamos entendendo. Quem tem que tratar do esgoto é o Estado.
né? E esses caras vão simplesmente não vão sanear, eles vão tapar, né? E tal. Nossa, ouvi isso do poder público, sabe? Justificando, assim, era uma coisa nojenta, podre demais. Eu acho, assim, pessoas que moram nessas coisas, elas têm que ser acordadas, sabe? Eu acho que essa coisa de, não dá para julgar as pessoas, não dá para julgar, sim. Tem coisa que é crime, gente. Tem coisa que é criminosa, iniciativas são criminosas. E tu não pode comprar um pedaço de terra fruto de crime. Sabe? Não pode, porque é crime. Isso aí teve suborno, teve um monte de trampa para passar isso aí no meio de uma reserva. Né? De uma reserva não, de um parque, de uma área de proteção ambiental. Né? Eu acho que é parte da consciência, assim, é imperdoável, sabe? Tem chance de estudar, sabe ler e escrever, tem filho em colégio particular, então não tem perdão. Não tem perdão. Não sei, não, então não sabe, não tem perdão. É muito violento, é muito violento. É muito nojento, né? E tá aí, né? É essa consciência que tá aí, tá lá em Brasília, né? É isso, né? É essa cegueira de conveniência, né, gente? Eu acho que ali é isso, né? Aparece essa disposição, essa intenção mascarada por uma série né, de artifícios, mas é uma intenção destrutiva de não ver. É uma decisão de uma certa elite de dizer, eu não quero ver meu vizinho, eu não quero ver o outro, eu não quero saber o que tinha aqui antes, eu não quero saber que tinha tartaruga sendo sugada aqui, eu não quero saber que isso é uma zona de proteção ambiental, eu não quero. Então, assim, o que a gente viu ali é a brutalidade dessa decisão deliberada, e eu acho que nisso eu entendo, assim, e sinto a mesma revolta, né, que a Lena, de que a gente conseguiu, nesse pequeno tempo, nessa microexperiência, ver o que se multiplica por milhões, Brasil afora, de procedimento deliberado de negação da realidade e de se sentir protegido nessa decisão de ser cego, de ser surdo, de ser mudo, de ser cúmplice com o mal em todos os níveis, né? Ali era contra o meio ambiente, era contra o meio social, é ser agressivo e cúmplice de uma agressão, né? Na construção de um muro, de um fosso, e simplesmente não se responsabilizar por isso. Eu acho que nesse sentido assim foi uma experiência brutal de desconstrução de qualquer inocência que a gente pudesse ter em relação a como funciona a nossa sociedade. Assim, acho que a experiência da construção do condomínio foi foi formativa nesse sentido, né? E realmente formativa no sentido da deformação profunda que nos funda como sociedade, né? Tem uma deformidade, uma monstruosidade, que é essa decisão deliberada e compactuada, né? Existe um conluio de uma camada enorme da população de dizer assim, eu não quero ver, eu não quero saber. É isso. Eu fiquei pensando que o gesto de vocês de aceitar as coisas é quase o oposto disso, né? E quão bonito que não é ver essa relação e ouvir vocês falando sobre toda essa experiência, assim. Eu fiquei muito feliz de poder acompanhar isso e poder ver esses lugares, mesmo que pela tela, né? Fiquei pensando que foi uma espécie de Bartleby, o escrivão ao contrário, né? Do Melville lá, o cara que decide dizer não para tudo, né? Vocês fizeram o contrário, assim, disseram sim para tudo. E é tão lindo isso, sério. Obrigado, só isso que eu tenho para dizer. Tu sabe, Ana, que... Obrigada a vocês, né? Obrigada, eu estou super comovida, assim, não esperava, eu até fiquei, eu mandei todo mundo se resolver aqui em casa, que a gente queria jantar junto, eu disse, gente, eu vou ter que ficar vendo isso, eu fiquei muito tomada por essa revisita, assim, que eu também não contava que fosse ser tão intensa por uma tela, né? Nossa. Tu sabe, desculpa, Ana, Cristiano. Eu repeti porque eu achei que às vezes o meu microfone vai embora. Não, tu sabe que o Paulo Freire vai falar da esperança, né? E ele vai dizer isso, né? Não existe nenhum projeto autoritário que consiga, nenhuma violência consegue se estabelecer se não partir da desesperança, né? Do outro, né? Os violentos, ele usa a palavra fascista mesmo, né?
o fascismo se estabelece não só pelos fascistas, mas pela desesperança dos outros. Quer dizer, quando a gente começa a pensar assim, não vai fazer diferença mesmo, não adianta lutar, não adianta falar, né? Então, o projeto fascista ele precisa disso, né? E é interessante, assim, eu queria muito ter terminado, eu estava procurando os pôneis para a gente terminar com os pôneis lá, que a gente já vai para mais de 1h30, né? A gente já tem claro. 1 hora e a gente ficou andando e foi muito massa. Mas eu acho que essa força é bem importante, sim, para a gente, sabe? De pensar que o que vocês fizeram e que estão fazendo hoje aqui com a gente tá no campo da esperança, né? De não, a gente vai andar por aí, a gente vai pular por esse muro, não tem área de risco, não, né? Muito massa, muito bom ter vocês aqui hoje. Foi emocionante ainda poder ver os pôneis lá, né? Foi uma surpresa, assim. Nossa, uma surpresa ver os pôneis, ver a Mary, ver o menino do pônei. Nossa, eu lembrei de tanta coisa, gente. Agradeço demais por vocês terem criado isso, né? Essa forma é uma invenção mesmo. Fazer essa visita virtual, né? A gente nunca teria pensado nisso, né, Lena? Não, e nunca para esses lugares dessa forma. E nunca teria pensado em contar a história de novo, depois de tantos anos, tantas vezes, e, né? A gente tem escrita os anos seguintes, né, de 2012 e 2013, mas a gente nunca reviu isso juntas. O condomínio nos estragou, né? Mas a gente tem. Foi isso. Muito lindo, gente. Não, foi ótimo. Obrigada. Foi ótimo, obrigada. Obrigada. Foi ótimo participar. Foi demais, eu que agradeço também. Obrigada. Foi muito bom poder ver essa história e ouvir vocês contando mesmo, foi ótimo. São malucas, essas gurias. Vocês são umas malucas. Achei bem legal, assim, a ideia, né, de fazer um troço desse. É muito louco. E a gente tem pôneis até hoje, né? Ainda toda semana tem que ir lá cuidar delas. Pônei e jegues agora, né? Aumentou a família. Aumentou, agora tem jumentinho também. E onde ficam eles agora? Mas que legal, uma ideia, assim, meu Deus, uma loucura, mas foi muito legal. Muito legal vocês e ver do que vocês são capazes, né? Porque isso aí foi muito show. Obrigada. O sítio é lá no Morro da Borrússia. Foram para outra região os pôneis. Legal. Oi, gente, eu queria dizer uma coisa também antes de ir embora, bem rápida, assim. Talvez seja um fecho e uma ênfase no que tu disse, Cristiano, que foi tão bonito, né, sobre a esperança e de todo esse período de desaprendizagem. Eu acho que a coisa mais linda, né, de tudo isso que ficou como um aprendizado de vida, e eu levo isso, nossa, todos os dias é isso, que é essa disposição de não se opor a nada que a vida traga, não se opor a nada. E esse não se opor a nada não é não resistir, no sentido de não lutar, de poder aceitar de um lugar onde a gente pode sentir os efeitos de tudo e se dispor a se abrir para que tudo nos atravesse, componha, de se deixar ser tocado, né? E nesse sentido é isso, a gente não precisa nem sair de casa para andar por aí. Se a gente estiver parado, mesmo no confinamento, e mudar essa disposição de espírito, né? O mundo inteiro pode nos habitar de uma forma completamente inesperada e aventurosa, e talvez venturosa também. Né? Eu lembrei disso, assim, com a tua fala, Lena, no início, que foram anos de desaprendizagem, né? E me pareceu tão vivo tudo que a gente viveu agora, depois de tanto tempo, nesse sentido, né? De que ali a gente foi alargando, assim, o espaço de não se opor a isso que também é brutal, né? Isso que também é violento. Não se opor, porque se a gente não puder sentir os efeitos dessa violência, a gente também não pode se mover para mudar, né? Para querer fazer diferente, assim. Só queria dizer isso, assim, que é muito desse tempo, né? Nosso, como mais uma semente de força e esperança, porque todo lugar que a gente vai, eu acho hoje importante a gente se realimentar dessa sementinha de luz.
Então, agradecer, eu me senti nutrida, assim, eu achei que eu ia estar muito cansada, porque sexta-feira, de noite eu tenho, né, família aqui me esperando, mas, nossa, eu estou saindo super nutrida por esse estar junto com vocês em torno dessa semente de luz. Dizer sim. Lindo, que ótimo. Bom, gente, então eu vou fazer um fechamento. Agradecer a todas e todos, agradecer a Helena, a Ana Flávia, por ter essa generosidade de ficar caminhando, indo e voltando e contando essas histórias. E, bom, a gente volta numa próxima edição da Deriva Virtual. Um beijo, gente. Até a próxima. Muito obrigado, gente. Beijo, Valeu, obrigada. Tchau, gente. Obrigada por isso. Ótimo, Obrigada, valeu. guris. Obrigada a todos.